descobri que eu sempre procurava no jornalismo fazer o bem comum, né? Acredito na comunicação pela transformação mesmo. A gente brinca um pouquinho que a Cidade dos Meninos é um espaço paralelo, porque é inacreditável o tanto que é incrível um lugar onde existe tanto cuidado, tanto planejamento para que todos os meninos que estão lá, para que eles possam ter realmente possibilidades no futuro. Qual é o impacto que você percebe na vida desses jovens que passam por esse sistema? Pra gente são os nossos meninos, realmente são os nossos meninos, e a gente quer saber, né, o que tá acontecendo, como eles estão. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, eu sou Robson Santo e este é mais um Territórios Sociais, o podcast do Terceiro Setor. E hoje nós temos o grande prazer de receber Élida Ramires. Ela é gestora em comunicação e captação de recursos da Sociedade Divina Providência. E Giovana Meirelles, que é superintendente da Cidade dos Meninos. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês. Obrigada também, prazer. E minha amiga Patrícia Bragança, ela que traz sempre um brilho especial para essa nossa jornada do Terceiro Setor. Obrigado. Obrigada, Robson. Vou começar com a Élida. A Élida, primeiro, te dá os parabéns. A Élida está concorrendo ao prêmio Vozes da Solidariedade, na categoria Vozes da Solidariedade, não é isso? O prêmio Notáveis. Então, depois eu vou pedir a ela para deixar aí o link junto com a nossa conversa para as pessoas poderem votar. Tá bom? Tá bom. Élida e Giovana, queria que vocês contassem um pouquinho de como que vocês chegam ao terceiro setor, como que entra na vida de vocês essa história do terceiro setor, um pouco da formação de vocês, como é que foi isso? Bom, eu nunca pensei, né, que viesse parar no terceiro setor e acho que, na verdade, caiu como uma luva, né? Eu sou jornalista e depois de muito pautar o jornalismo diário, eu vim para o terceiro setor e descobri que eu sempre procurava no jornalismo fazer o bem comum, né? Acredito na comunicação pela transformação mesmo. E atualmente estou lá no Movimento Minas 2032 pela transformação global do Diário do Comércio e também no Sistema Divina Providência e trabalho com transformação de causa. Eu acredito que é uma missão mesmo, né? É pegar a comunicação e fazer a transformação social. Legal. E você, Giovana, como é que foi a sua história e como é que você chegou ao terceiro setor? Pois é, eu vim do mercado mesmo, né? Então, eu sou administradora, fui diretora de algumas faculdades. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu morei no interior, dirigindo faculdade, depois no Mato Grosso. E especificamente, o Sistema Divino Providência, eles estavam querendo renovar nessa parte de gestão, então me buscaram no mercado. E hoje eu fico pensando como que pode existir uma organização, que não tenha essa veia, sabe? Que não importa que a organização seja, eu fico pensando como que ela não pode ter alguma intimidade com o terceiro setor, né? Porque depois que você faz parte, fica inimaginável não estar lá. Muito legal. O terceiro setor, ele está trazendo... ganhando em importância, né? Acho que as pessoas estão percebendo que é impossível fazer as mudanças, é impossível fazer coisas que o primeiro setor não dá conta de fazer sozinho, o segundo setor não pode caminhar sem olhar para esse lado, né? Uhum. Então, acho que a gente está, de fato, ganhando uma outra interpretação das nossas realidades. E me fala um pouquinho da Cidade dos Meninos. Como que é esse sonho? Nossa, você começou com a palavra que começa a definir, né? A gente brinca um pouquinho que a Cidade dos Meninos é um espaço paralelo, porque é inacreditável o tanto que é incrível um lugar onde existe tanto cuidado, existe tanto planejamento para que todos os meninos que estão lá, para que eles possam ter realmente possibilidades no futuro. Se eu for resumir, hoje nós temos lá por volta de 4.000 crianças, né? Que estão divididas entre a Cidade dos Meninos e o Centro Infantil. Me permite só voltar ao início, é assim. Existe o Sistema Divino Providência, né? Um guarda-chuva, tá? E são 17 projetos. A Cidade dos Meninos é o maior desses projetos,
tá? É Ribeirão das Neves, Sim. que, né, onde ele está fisicamente, e nós temos uma área lá de quase 100 mil metros construídos. É uma cidade mesmo, é uma cidade, tá? E lá tudo é over, assim, tudo é muito. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei lá e eles disseram, não, então você vai conhecer a capela. A capela tem 2 mil lugares. Não, gente, isso não é capela. Isso é uma igreja muito grande, 2 mil lugares. Você achou muito? Então, eu vou te contar o ginásio. O nosso ginásio, ele comporta 5 mil pessoas, né? O auditório, que a gente também chama de cinema, são 2 mil lugares. Então, lá tudo é muito grande, né? Para que a gente possa comportar todas as crianças. Dentro, o que acontece é o seguinte, nós temos lá 4 colégios, né? 3 são do estado e 1 é municipal. E nós trabalhamos no contraturno, tá? Então, de manhã, por exemplo, os meninos estudam de manhã. À tarde, eles ficam conosco, ou vice-versa. Mas vamos falar de manhã. Os meninos estão lá, nas escolas que estão lá, né? Então, depois disso, eles vão para o refeitório. Nós oferecemos lá por volta de 15 mil refeições dia. Tá? Tudo é max, como eu tô dizendo, né? Então, mas assim, é uma refeição, nós temos nutricionista, é uma cozinha impecável, né? Realmente, isso é um diferencial que a gente tem muita alegria em poder falar. Enfim, depois disso, nós temos lá muitas casas, que são casas de apoio, onde aí os meninos podem tomar banho, etc, né? E aí, eles vão para as atividades. Quais são essas atividades? Nós oferecemos 7 modalidades esportivas. Então, aí você pode pensar, tem futebol, tem handebol, vôlei, mas não é só isso. Nós oferecemos, por exemplo, slackline. E a nossa aula de slackline é com um professor que foi campeão mundial 3 vezes. Nós vamos falar dele aqui a pouquinho. Então tá, ok. Não, mas eu quero, é muito interessante, porque ele também é ex-aluno. E é um esporte incomum, né? Muito bacana. E eles têm judô, enfim, são diversas modalidades esportivas. Aí nós também oferecemos atividades culturais. Então, também oferecemos 7 instrumentos musicais. Instrumentos de sopro, violino, violão e etc, tá? E uma coisa que é o nosso carro-chefe, que são os cursos profissionalizantes. Nos cursos profissionalizantes, nós temos 17. Então, desde cursos na área da beleza, cursos em tornearia, cursos... É tão diversificado. Cursos de gastronomia, sabe? Então, nós oferecemos tudo isso. Os meninos escolhem. Tá? Então, eles escolhem o que eles vão fazer aí, porque os cursos têm uma duração de 2 ou 3 meses. Eles escolhem o que eles vão fazer e depois eles podem, depois dos 3 meses, eles recebem um certificado daquilo e eles vão para outros cursos. Um diferencial também é que os nossos meninos do ensino médio, eles vão para a formação técnica. Aí sim, a formação técnica... Nós temos os centros técnicos, né, onde é oferecido aí cursos que são reconhecidos, onde eles recebem já um certificado e etc. Um diploma e tudo mais, que são na área da informática, de beleza, cabelo e etc. E de administração. Então, assim, é uma diversidade muito grande que a gente oferece para todas essas crianças. E tem uma conexão com o mercado? Então, assim, as crianças que já estão fazendo os cursos... Totalmente. Nós temos, por exemplo, aí no Sistema Divino Providência, né, existe um setor especificamente que trabalha estágio, que trabalha com menor aprendiz, né, e com colocação dos meninos no mercado de trabalho. Os próprios cursos, né, Giovana, eles são pensados também para atender a região. E é uma demanda que já existe, é uma demanda que já existe. E isso tudo que a Giovana está falando, é importante a gente falar que tem esses 30 anos do sistema, né, e esses números super macro, eles colaboraram para o desenvolvimento da cidade, né? A cidade dos meninos, São Vicente de Paulo, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento de Ribeirão das Neves, né? É aquilo que você estava falando da intersetorialidade, né? É o terceiro setor trabalhando com as empresas, porque são diversas empresas que são nossas parceiras, com os governos diversos, de vários partidos que vão passando ali no município e que tem que trabalhar junto com a gente, né?
E a gente, claro que sempre pode crescer nisso, devemos crescer nisso, Sim. mas é porque a gente tem não só o papel de atender essas crianças nesse nível de excelência, mas o Sistema Divina Providência tem o papel também de ser referência nesse trio, né? A gente não está lá só fazendo assistência, a gente está fazendo articulação intersetorial, né? Exatamente. Considerando essa diversidade de serviços e de atividades, Giovana, gostaria que você me falasse do impacto que todo esse sistema, essa estrutura, ela tem na vida dos jovens. A Elida colocou muito bem que o trabalho de vocês, ele impacta diretamente o município, tem um impacto no desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano daquele território. E Ribeirão das Neves, nós sabemos, né, dos índices de desenvolvimento humano aí no nosso país, é um dos piores, infelizmente, se não o pior, né, já esteve nessa escala. E vocês são catalisadores, até me arrepia aqui de falar, de transformação dentro daquele lugar. Qual é o impacto que você percebe na vida desses jovens que passam por esse sistema? A gente percebe claramente como eles se sentem reconhecidos, não é? Eu acho que é uma questão de valorização, porque lá nós temos a oportunidade do jovem identificar qual que é o talento dele, né? E em que ele pode se empenhar para estar cada vez melhor, porque isso não é uma coisa imposta, né? Vou te dar uma ideia, na questão de esportes, né? Antes que ele vá para algum setor específico do esporte, existe um tempo de, a gente fala escolinha, né? Onde ele vê um pouquinho de cada esporte, até que ele identifica, olha, eu sou muito bom no futebol, ou eu sou muito bom em tal atividade. Então, existe uma oportunidade para ele se identificar com algum projeto onde ele vê que ele pode crescer. Ele pode investir ali, sabe, o talento dele, porque ele pode crescer. Uma coisa interessante, as aulas, todas as aulas, todas, né? Isso no sistema de forma geral, não só na Cidade dos Meninos. Os primeiros minutos começam com um princípio moral, que foi, inclusive, é um legado do Sr. Jairo, não é? Que é o fundador do sistema Divina Providência. Então, eles começam com um princípio moral. Então, é muito debatido lá, né? Muitas falas assim, verdade, justiça e coisas também que não são, né, muito mentira, né? Então, assim, eles podem falar abertamente sobre isso no princípio de todas as aulas. Então eles começam debatendo isso e eu acho que já dá uma leveza, né? Para algumas pessoas até gostariam, alguns meninos estão lá e eles até aproveitam esse momento para, assim, olha, nós vamos falar sobre isso, inclusive aconteceu essa e essa coisa. Então, esse acolhimento que eles têm lá, por exemplo, nós temos lá a Casa da Juventude. A Casa da Juventude é um espaço onde ficam os educadores, nós temos também lá um núcleo, né? Que temos psicólogas e tal. Então, os meninos sabem que qualquer enfrentamento que eles estejam passando, eles podem contar com essa rede de apoio. Eles podem contar, por exemplo, com as mães sociais, né, que nós temos lá. Eles podem contar com os instrutores, com educadores, porque as pessoas que estão lá, elas não só trabalham, né? Acho que deve ter sido debatido isso aqui inúmeras vezes, porque para você fazer parte de um projeto desse, se você reconhece isso só como um trabalho, você vai estar num lugar errado, né? Você tem que ter mais do que isso. Eu não sei nominar isso ainda, talvez vocês tenham essa palavra, não é? Mas existe aí uma questão que é mais do que trabalho. A gente fala muito de propósito hoje, né? Trabalho com propósito. Não né? é um nível de engajamento muito... Isso. De compromisso, né? Exatamente. Com aquela causa, com as pessoas principalmente. Isso. Porque você tá lá, dia a dia com os meninos, você vivencia a vida deles, a história deles, você vê, não é? Você começa a identificar... Porque algumas crianças lá, tem pessoas que trabalham lá há 20 e poucos anos, então eles já estão na segunda, terceira geração dos meninos, né? Então, nós
por exemplo, temos, né, me permita falar, uma funcionária lá que chama Patrícia. Minha Ela chara. está há 20 e tantos anos lá. E ela sabe quem são os meninos, quem são os pais, onde os pais trabalham, como que é. Entendeu? Se o menino gripou no mês passado. É muito interessante. Isso é muito legal. É muito. É vínculo. É. Nós falamos disso vínculo. até Isso, no próximo é. último podcast. Uhum. Construção de vínculos. É. Então, a gente... Aí você pergunta sobre as crianças, né? Sobre os meninos que tem lá. Pra gente, são os nossos meninos. Realmente são os nossos meninos. E a gente quer saber, né, o que está acontecendo, como eles estão. E eles têm essa porta aberta. Eles sabem que eles têm a quem se direcionar quando acontece alguma eventualidade. Né? Então, essa é uma coisa que a gente se orgulha muito. Isso é importante porque você fala de um modelo pedagógico acolhedor. Não é um modelo tradicional, digamos não, assim. Né? Não, Vocês trazem... Vou te dar um exemplo. Lá é muito legal, porque para você manter, né, um ambiente organizado com 4.000 crianças, você precisa de uma disciplina. Então lá, por exemplo, eles andam em fila. Mas não é uma fila, assim, eles não estão marchando. Eles estão em fila, e na fila eles estão... tipo, oi tia, sabe? Sim. Eles estão dando tchau para as outras pessoas, ou uns cantam, sabe? Você vê que eles entendem ali como espaço deles. Tem expressão, né? Não é algo... Exatamente. Não são paredes, sabe? Não são espaços, porque é um espaço muito grande, mas é a casa deles, né? Onde eles têm mobilidade e onde eles sabem que as pessoas que estão ali estão lá para acolher. Eles não têm dúvida disso. Exemplo, né? Me permita aqui. Claro. Eu tenho um filho. Meu filho tem 14 anos. Se eu virar pro meu filho, me dá seu celular? Ele, puxa, mãe. É mesmo, mãe? Né? Tipo, ele vai fazer isso, mas vai falar assim, puxa, mãe, né? Minha individualidade e tal. E por um dos meninos, se eu estiver lá e falar assim, me empresta seu telefone? Toma, tia. Entende? Toma, tia. Então, eles sabem, assim, que é uma relação de confiança, Sim. né? Porque também foi construída e etc. Por exemplo, eu recebo cartinhas. Muitas cartinhas, sabe? Então, assim, tia Giovana. E para mim, que vim da faculdade, isso é encantador demais. Né? Tia Giovana, você é isso e é aquilo, sabe? Então, qualquer coisa que... Eu estou falando de mim, mas as pessoas lá também, né? Qualquer pessoa. Se você tá com um cabelo diferente, se você vai com uma roupa diferente, você vai... Tia, esse colar. Tia, esse... Então, assim, nenhum de nós é intocável. Nenhum de nós é distante. Né? Nenhum de nós é inacessível. E a gente não quer e não permite que seja, né? A gente quer que eles saibam só, a gente está aqui realmente por causa de vocês. Uma outra coisa que eu acho que é legal a gente contar, né, Giovana? São os casos de sucesso, que eu acho que tem a ver com isso que você falou do impacto, sabe? Sim. A gente tem exemplos porque mostra o resultado do trabalho todo, sabe? Então, ao longo desses mais de 30 anos, a gente tem exemplos que vão desde a Ediana, que é super famosa, atriz da Globo, e que a gente fala, oi, Ediana, grava um vídeo aí pra gente colocar no Instagram, que estão fazendo uma campanha aqui, e ela para e grava, contando a história dela, de quando ela estava na casa, na cidade dos meninos. Ela é uma ex-aluna do... que fez teatro, né, na cidade dos meninos, e aí ela conta como que foi importante para ela ter... Fico arrepiada, gente, fico emocionada, realmente. Então ela conta toda vez, mais de 10 vezes já pedi para ela gravar vídeo lá, e ela fala toda vez, ela não tem problema nenhum em gravar 1000 vezes aquele vídeo que a gente pede. E ela é super famosa. E tem também aqueles que são casos de sucesso, sem ser famosos, mas que tem uma trajetória de superação, né? Porque a pessoa não tinha nada e hoje é um empresário que é dono de uma gráfica, uma das mais famosas e prósperas da cidade de Ribeirão das Neves. Não é um sujeito que é famoso, mas que presta serviço, né? Então, assim, eu acho que ver as vidas transformadas, né? Inclusive a nossa campanha de comunicação que estamos fazendo agora é sobre transformação de vidas, é porque a gente não tem outra riqueza, não. A gente trabalha para isso, né? Então, o impacto social que a gente apresenta nos nossos relatórios com muitos números, e a gente precisa deles,
o mais importante mesmo é a transformação das vidas das pessoas, né? Sem dúvida. É isso. E que passa por uma proteção na infância, né? Porque não dá para se imaginar um adulto com uma certa projeção, com um certo sucesso, né? Vamos falar essa palavra, se ela não tem uma infância protegida, né? Se ela não tem um Exato. acolhimento à infância, uma educação que seja minimamente digna, né? E, gente, sobre esse crescimento, então são 30 anos, eu estava conversando aqui fora do ar, que eu já havia feito um trabalho com a Cidade dos Meninos há muito tempo, e à época eram 20 casas, né? E aí, Giovana está me falando que agora já são mais de 100. Isso. Esse crescimento aí tá falando, tem quadra, tem fazenda, escola, então o negócio virou uma cidade, né? Como é que é controlar tudo isso? Assim? Eu sei que a administradora é um desafio, né? Olha, é uma super logística. Mas, felizmente, é feita com pessoas muito competentes, né? Muito competentes e muito dedicadas. Então, eu tenho coordenadores de setores, né? E o incrível, a maior parte desses coordenadores, grande parte desses coordenadores, foram alunos, estudaram na escola, tá? Conhecem, né? Conhecem e tal. Então, a nossa comunicação, ela flui muito bem. Né? Porque, por exemplo, a gente fica lá o dia inteiro, né? Então, mesmo informalmente, a gente se encontra quase toda hora. Então, por exemplo, eu vou onde estão, por exemplo, os galpões dos cursos, para ver o que está acontecendo. E ali já dá para... Giovana, eu pensei uma coisa, eu tô com uma ideia. Então, eu quero ouvir tudo. Se você tem uma coisa para me contar, eu quero saber. Né? Se eu tiver uma ideia, então vamos saber que ideia que é essa. Porque, como todo mundo vivencia lá há muito tempo, as pessoas ficam pensando, olha, mas e se? E se a gente fizer? E se? Não é? Então, esse se interessa muito. Então, eu digo que eu sou a gestora que menos fica lá na sala, sabe? Eu movimento muito, porque eu quero estar junto dos meninos e eu quero estar junto também dos demais gestores. Porque eles têm coisas muito preciosas para poder falar, né? Então, a gente tem toda essa logística e nós temos um trabalho que é realizado lá pelo sistema, né? Que é um trabalho de planejamento estratégico. Então, todos os setores, ao longo do ano, né? Os setores vão realizando um planejamento estratégico real, que vai sendo executado. Então, desde a portaria tem, sabe? O setor da portaria, o setor da limpeza tem planejamento estratégico, da cozinha, todo mundo tem o seu planejamento estratégico. E ao longo do ano, a gente vai fazendo acompanhamento disso. Um processo de gestão de empresa privada. Empresa grande, privada, empresa grande. É muito bacana. Tem uma consultora, não é? Que foi contratada e que faz esse trabalho de planejamento. Tem também a Fundação Dom Cabral. Então, nós temos uns apoios que contam muito pra gente do mercado, né? Para que a gente não fique ensimesmado assim. Sim. Então, eles contam muito do mercado. Então, a gente, já que nós somos assim, muito grandes, né? Então, eles contam pra gente, né? Olha, as empresas grandes estão fazendo isso, que vocês já sabem, ou que é fácil de vocês adequarem, etc. Inclusive, nós temos um conselho, que aí a Hélida vai poder falar melhor, é um conselho de grandes nomes, né? Quando eu digo grandes nomes, são nomes que têm muito, muito respeito e muito respaldo no mercado, né? E essas pessoas construíram grandes organizações. Então, essas pessoas têm o que dizer pra gente, né? Então, claro que a gente quer saber, que a gente quer ouvir e que a gente quer esse apoio, né? A gente precisa, porque só assim a gente sabe que a gente não vai ser aquela... Quantas organizações do terceiro setor que diluem, né? E assim, graças a Deus, cada vez a gente está mais sólido, né? Mas é porque cada vez a gente está mais profissional. Conta um pouquinho, Hélida, do sistema Divina Providência. São 17 obras
E fala um pouquinho assim, de Isso, área de atuação. eu acho que isso, né, quando a gente vê a Cidade dos Meninos, né, e a gente vê esse sucesso todo, esse tamanho, a gente vê também que temos outras unidades, né, que são super bem sucedidas também, né, o Sistema Divina Providência tem 50 anos, 52 anos, são 17 obras, então nós temos, além da Cidade dos Meninos, São Vicente de Paulo, temos o Lar dos Meninos, o Lar dos Idosos, né, Bar das Cegas. temos o Lar das Cegas, temos a Creche União, temos 9 centros de formação profissional, né, então o que acontece? Todo o sistema, ele é um guarda-chuva enorme e eu acho que a gente consegue ser essa liderança dentro do próprio terceiro setor em Minas Gerais, porque a gente tem uma liderança muito forte, né, dentro do próprio sistema. Então isso, né, que a Giovana está trazendo, da gente conseguir realizar as coisas, é porque a gente tem líderes que estimulam a gente e que fazem a gente fazer e acontecer. Porque sem essa cabeça aberta, a gente não conseguiria. Se a gente tivesse uma liderança que não colocasse para rodar isso tudo, a gente não ia conseguir fazer, né? Então, eu acho que o papel da liderança muito bem trabalhada para essa intersetorialidade, né? E com isso muito claro, né? Para a captação de recurso, para uma gestão muito bem feita, para uma assistência também de qualidade, porque isso a gente precisa entregar, né? Porque a gente não pode entregar só assistência, a gente não pode entregar só a captação, a gente tem que entregar tudo. É fundamental que tenha um relacionamento muito bem feito, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso com o líder que está enxergando tudo isso, que consegue delegar, que consegue articular, e isso a gente tem, graças a Deus, porque senão a gente não consegue fazer, né? E o papel do conselho, né? Quando o terceiro setor no Brasil vem com as leis que vão organizar mesmo, né? E que vão demandar que os conselhos tenham esse papel, né? De ser moderador, de estar ali com o olho, né? Espreitando aí as instituições, eu acho que isso é muito bom. E nós temos um conselho muito robusto, né? De empresários que, dentro das suas empresas, fazem o bem e que estão ali também aportando conselhos, né? Iniciativas e diversas outras coisas que fazem ali às vezes, né? Então, eu entendo que o Sistema Divina Providência, que atende mais de 22 mil pessoas por mês, né? Que tem um orçamento aí de mais de 52 milhões de reais por ano e que não tem receita e que faz isso tudo rodar com doações de pessoas físicas, de empresas, de leis de incentivo, né? E de emendas parlamentares, com uma captação de recursos que é pioneira no Estado, porque tem um setor de sustentabilidade próprio, que foi criado para fazer a sustentabilidade dentro da sua própria instituição e que pretende fazer isso para outras instituições, porque quer não só se sustentar, mas quer plantar o legado da sustentabilidade no terceiro setor mineiro, né? Eu acho que isso é importantíssimo, porque instituições pequenas e médias não conseguem fazer isso. Mas se tem uma instituição maior que está abrindo e que está olhando e entendendo que captar recurso é bom para todo mundo e que eu não tenho que ir lá e pegar só para mim, não, que eu tenho que pegar e ir dividindo, e ensinando o caminho das pedras, isso é fundamental, né? A Dolores Bertila, que é a nossa superintendente, ela também é líder do G10, da Fundamig, que é o grupo das 10 maiores associações do Estado. Qual é o desafio desse G10? É fazer com que as 10 maiores instituições ajudem as 10 menores, para depois a gente ir para as outras 10, para as outras 10, para as outras 10, para que a gente consiga chegar em todo mundo. É isso que a gente precisa fazer, né? Para que o terceiro setor todo esteja unido, porque não existe competição, existe competição. É colaborativo, e essa é a filosofia do Sistema Divina Providência. A gente está onde está porque a gente atua dessa forma, né? Então, o sistema hoje que atende
de 0 a 100 anos, educação, assistência, saúde, pessoas em situação de rua. Nós tivemos agora recentemente a visita da ministra Macaé. Nós estivemos em Brasília, no gabinete dela, mostramos o que fazemos sem nenhum centavo, porque estamos fazendo na raça. Falamos, por favor, vá lá ver e veja se tem recurso. Isso é um pouco de ousadia também, isso é um pouco de relacionamento também. Venha e nos ajude, e assim nós vamos, e assim nós vamos construindo uma rede que é uma rede de potência. E nós não queremos ficar lá no topo sozinho, a gente quer que todo mundo venha. É por isso que nós temos esse tamanho, é por isso que somos gratos ao seu Jairo, que começou sem nem saber que isso ia ter esse tamanho. E vamos lá, agora, tem desafio também, porque não é tudo Claro. não são flores, gente. São muitos desafios, porque gerir isso tudo é muito complexo, porque é muita coisa. E arrumar recurso para fazer tudo isso, né? E você imagina, nós temos lá pessoas físicas que doam R$5 e são muito bem-vindas. E vão lá e são fiéis e doam R$5, R$7. E é isso, né? E tem mais de 60 projetos que são projetos para a lei de incentivo, e tem a destinação solidária do imposto de renda, e aí a pergunta é, devemos ficar em qual pé? Porque uma empresa, ela aposta em todos os produtos? Não aposta. Então, o terceiro setor também tem esse desafio. Eu, como empresa, estou pensando como. Então, estamos nesse momento. Também não é fácil, né? Sim. Temos que avançar. Temos aí consultorias acontecendo para que isso seja visto e revisto, né? São coisas que precisam acontecer. Mas são passos que estão sendo tomados pela alta liderança para que tudo aconteça da melhor forma, né? E, volto a dizer, a liderança, a nossa liderança é uma liderança que, assim como a Giovana, não está dentro da sala, parada. É uma liderança que está rodando Brasília, que está rodando empresa, que está rodando as ruas, vendo pessoas em situação de ruas, crianças. Então, está fazendo o que o terceiro setor faz, olhar para as pessoas, olhar para o segmento, olhar para o setor. E fazendo muito bem, né? Colocar para rodar, né? Muito bacana. E já tive o prazer de lhe ouvir em outros espaços também. E quando você traz esse fortalecimento do terceiro setor, e você defende isso muito, Érida, na sua fala, né, nas colocações para as instituições, nós vemos realmente assim, a necessidade do terceiro setor trabalhar de maneira integrada. Falamos muito da rede, muito no campo, né, dessas articulações, mas é uma fragilidade ainda do terceiro setor do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista dessa articulação pensando em sustentabilidade. E fico muito feliz de saber, né, que a Divina Providência, assim, que vocês estão buscando essa referência, né, ser referência para o terceiro setor nessa capacitação. É um caminho, gente, longo. E às vezes a gente está dentro do próprio sistema, fazendo algum curso de capacitação, e eu tenho que começar com a definição do terceiro setor. Pessoal, vocês sabem o que é o terceiro setor? Levantem a mão. Metade da sala não sabe. E trabalha lá. E não tem problema. Eu vou ficar horrorizada? Eu vou explicar todas as vezes. Porque essa é a tarefa. Porque eu ficar horrorizada vai me levar para onde? Verdade. Né? Bacana demais. Voltando só um pouquinho aqui para a Giovana, nós falamos aqui de garantia dos direitos da criança, de estatuto da criança e do adolescente, temos também os direitos dos idosos. Vocês falaram um pouco do trabalho com os adolescentes. Como que essas diretrizes, pensando nesses direitos, nesses deveres também, você falou aqui de disciplina, né, influenciam diariamente o trabalho da instituição, né, com os adolescentes, essa garantia desses direitos, como ela acontece? Tá. Existem as atividades, mas para Sim. além das atividades. Tá. Bom, vamos começar aqui. Toda criança, todo jovem tem o direito de ser feliz, né? Sabe? Então, eu acho que... Foi aprovado agora recentemente o direito de brincar, né? direito de brincar. É. Garantido em lei agora. Interessante isso, né? Então,
para você ser feliz, não é assim, não é um momento, estou feliz nesse momento, não é? Possivelmente, o que mais pode trazer felicidade para os nossos meninos é pensar num futuro onde eles podem ser protagonistas da história deles, da família deles. Porque lembra, a gente está falando, como disse Hélida, né? Parece tudo ótimo, mas a maior parte dos nossos meninos, eles estão em situação de vulnerabilidade. Enquanto eles estão conosco, né, que nós temos todo esse cuidado e etc., nós protegemos, nós cuidamos e etc., ok, enquanto nós temos ali um controle. E quando eles não estão conosco? Que acontece, não é? Pois é. Ambiente, Então, a gente prepara muito jovem para, olha, tudo que você pensar, não é? Você pode começar a dar os primeiros passos aqui para que você tenha um futuro promissor. Né? As coisas não estão distantes de você. Vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, aula de... os meninos que escolhem, né, o eixo da informática, por exemplo, da tecnologia, eles começam com aulas de gamificação. Os meninos da 6ª série, gamificação. Então, eles desenvolvem jogos, né? Existe uma forma lúdica também de, primeiro, alguns jogos físicos que eles fazem para desenvolver matemática, português, raciocínio lógico, etc. Depois, jogos que eles criam, jogos no computador que eles criam. A partir do momento que a gente percebe esse talento do menino, ou ele, eu quero continuar nisso, né? Ele pode ir, por exemplo, para fazer curso para impressora 3D, de robótica. E falando especificamente de robótica, os nossos meninos já disputaram alguns campeonatos, né? Então, onde que um menino que mora na periferia de Neves teria acesso, não é, a aulas que são dadas com excelência, que permite que os nossos alunos participem de campeonatos, né? Então, eles têm toda a condição de projetar o futuro ali. Quando a Hélida disse também sobre alguns meninos nossos, né, que, como a menina que é atriz e etc., nós temos, em todas as áreas, né, nós temos já ex-alunos. E cada vez eles chegam mais, porque eles voltam para a gente. Um exemplo. É muito comum que nós recebamos diversas visitas, principalmente de empresas, porque elas querem doar, mas elas querem conhecer, o que é muito justo. Então, nós recebemos, por exemplo, a visita de um banco, tá? Então, foi lá. E, em determinado momento, a gente estava conversando, a gerente do banco, que, né, ela virou e falou assim, eu fui ex-aluna aqui. Né? Eu chamei o meu gerente de tal lugar, legal, né? Meu diretor para vir aqui, porque eu sou ex-aluna e eu queria que ele conhecesse. Uma menina muito bem sucedida, né? Então ela é gerente, enfim. E ela morou na Cidade dos Meninos, etc. Né? E isso acontece sempre. Um outro exemplo, uma grande rede de supermercados também, que fez um trabalho conosco, etc. Né? E aí também tinha uma menina do marketing e ela chegou e ela começou a chorar. A gente, ai meu Deus, né? Aí ela falou, eu tô lembrando porque eu estudei aqui desde os 11 anos, eu estudei aqui na Cidade dos Meninos e tal. Então a gente tem um monte de casos desses. Exemplo, nós temos eventos que nós fazemos com algumas autoridades, assim, do poder público, né? Então, a polícia, o bombeiro, a Polícia Rodoviária Federal, então, diversos, né? Não existe um evento onde a gente faz que não tem. Tem alguém. Eu estudei aqui. Então, assim, isso pra gente é interessantíssimo, porque quando, né, nós temos essa visita, então nós programamos um almoço lá no nosso refeitório e tal. Então, eles transitam com as crianças, né? E os meninos, eu quero muito ser bombeiro. Aí o menino pode falar, então, eu já fui aluno, você pode ser mesmo. O que você precisa? É concreto. Entendeu? Então, as histórias estão para poder contar. E né? Tem uma que a gente selecionou aqui, que pegando um gancho, né, você já falando desses ex-alunos, que é do Alisson Ferreira. Isso. Que eu vou ler aqui porque ele ganhou um monte de coisa. Então tem que... É um esportista, né, profissional do slackline e foi campeão sul-americano, primeiro campeão sul-americano no Chile, em 2013. Foi bicampeão brasileiro, 2014 e 2015, campeão mundial
em 2015 também, no slackline. Para quem não conhece, o slackline é aquele esporte que é uma fita esticada e as pessoas fazem manobras nessas fitas. E que é um negócio bastante incomum no Brasil e difícil, né, de você ver sendo difundido. E ele agora tem um projeto social também lá em Ribeirão das Neves, que é na fita... Neves na Fita. Neves na Fita, isso mesmo. Então, Hélida, como que a comunicação com esses cases de sucesso, assim, que obviamente isso atrai um patrocínio, atrai parceiros interessados em ajudar, como que a comunicação trabalha com esses cases para potencializar ainda mais a obra? Ano passado, inclusive, ele fez a travessia entre 2 prédios, no dia de doar, no centro, e saiu na imprensa inteira. A gente queria chamar a atenção, claro que com bastante segurança, viu, gente? Coração Eu jamais faria, mas com muita segurança, com todas as autorizações e tal. E lá no centro, a gente fez uma série de ações pelo dia de doar, e lá no centro, essa foi a ação e saiu na imprensa toda. E aí a gente deu o nosso recado, ó, gente, a cultura de doação, viu? E como que transforma, né? como que transforma, e aí demos o recado, né? Então é isso. Não só assim, né, que é tão pitoresco, mas ele sempre tá aparecendo como personagem nas matérias, né? E aí a gente vai trabalhando e a gente tem muito cuidado também para abordar, sabe? Eu acho que a gente tem esse diferencial de trabalhar também as histórias com muito cuidado, né? Porque a gente, por exemplo, a gente tem o Lar dos Idosos, né? A gente faz algumas matérias lá, mas a gente também quer aproveitar as oportunidades, tomando muito cuidado com as pessoas que estão sendo transformadas. Sim. Né? Porque isso é importante, né? Dentro da cobertura jornalística e da exposição. E aí assim, ele vai sozinho, né? Ele nem precisa de tanto esforço de pensar, não. Uma coisa bacana do Alisson é que, como a gente estava falando antes, né, desse diferencial de todo mundo que está lá, ele dá aula para os meninos, faz o treinamento e ele fala para todos, assim, é possível, inclusive, se você quiser, viver sendo atleta de slackline. Né? Ele conta da experiência dele, ele fala como que isso foi possível para ele, os países que ele visitou e etc. E aí, a gente já tem lá os seguidores, a gente já tem um monte de menino e de menina que fazem muito sucesso na fita. Inclusive, teve em setembro, eu acho, o Bop Games, no Mineirão, né? E no Bop Games, nós tivemos alunos que geraram 3º, 2º e 1º lugar. Que legal. De slackline. Então, os meninos já estão aí, sabe, seguindo uma trajetória que é de muito sucesso. O nosso espaço de slackline lá, inclusive, ele é tão bem moldado, né, que a gente recebe atletas de outros países que treinam, que vêm aqui, que treinam. Então, os meninos, eles têm esse contato com atletas, por exemplo. Os últimos que a gente recebeu foram alguns atletas do Chile, eu não me lembro, né? Mas alguns atletas de outro país que treinam com os meninos. Então, eles têm muita proximidade com o que é bom, com o que é sucesso. Então, eles têm esses modelos, assim, né? E falando isso, me ocorreu uma coisa. Tá distante, né? Não é uma história que a gente conta, olha, tava... a gente tava falando da lei do direito de brincar, e isso é o direito de sonhar, né? Isso. A gente pode, é possível fazer, vai lá. Sonhar com chance de realizar. Né? Referência próxima, porque uma coisa é ver na TV, né? Eu vejo lá a pessoa bem-sucedida, outra é conviver. E muito interessante você falar isso, porque, por exemplo, nós temos lá o setor cultural, né? Onde os meninos, eles têm os diversos instrumentos, tem também aula de coral e etc. Acontece que eles apresentam, nós temos, por exemplo, a quarta cultural, né? Então, onde eles apresentam para eles mesmos, claro que tudo é fracionado, né? Porque não dá para ser todo mundo, onde uma vez por mês a gente tem isso. E eles apresentam para os colegas.
nesse espaço que são 2.000 lugares. Então, eles vibram, eles adoram se ver e eles torcem. Então, nós temos talentos. Nós temos uma menina, né, a Sofia, que ela toca teclado e ela canta. Olha, sinceramente, assim, ela é um talento, que ela precisa ser descoberta, mas depois a gente vai falar sobre isso. Como os meninos que tocam violino e etc. E aí, então, como eles se apresentam para essa grande plateia dos colegas, é comum que algumas empresas chamem os nossos alunos assim, é possível que os alunos venham aqui para poder cantar, para poder fazer uma apresentação para a empresa? A gente permite, claro, tudo, né, com a aprovação dos pais, sempre com os nossos instrutores, etc. Eles voltam e falam assim, mas tia, pouquíssima gente, tia. Tinha umas 200 pessoas só. Ó. Entendeu? Porque eles têm uma referência dos dois. Eles, nossa, tia, mas a gente foi e cantou para uma 100. Tipo assim. A fala, referência é muito a referência alta. Eu tô dizendo, eu falei assim, gente, a gente tá deixando esse menino tão metido que a gente tá subindo a régua demais. Entendeu? A gente tá subindo a régua. E tem que ser assim. E tem que ser isso. É um contraste, né? Sai de uma realidade que é tão dura e eu posso muito. Mas a gente fala todos os dias pra eles, olha, não pensa pequeno. Isso. Se você vai sonhar, sonha grande. Sabe? Então, assim, porque dá o mesmo trabalho. Você vai sonhar pequeno e grande, já dá o mesmo trabalho, então sonha grande. Sabe? Almeja coisas muito importantes. E a gente tem as famílias dando retorno, a gente tem os próprios alunos, assim. Olha, tia, teve, por exemplo, uma festa de aniversário da minha família e eu levei o violão e eu toquei. E ninguém acreditou que eu estava tocando violão. Olha, tia, a gente tem os meninos, por exemplo, do teatro, né? Então, a gente tem casos de aluna que virou e falou assim, tia, no Natal, porque tá chegando já agora, né? No Natal passado, quando estava todo mundo junto na minha família, eu recitei um poema. Ninguém nunca tinha escutado um poema na minha família. É inclusão. Entendeu? Então, assim, e eles se sentem seguros o suficiente para isso. E a gente fala, é isso mesmo. Da próxima vez você cobra ingresso, sabe? Assim, é isso que a gente quer, né? Legal. Então, não é só, eu tô te ensinando uma coisa. A gente fala muito assim, nada da gente é inho, entendeu? Né? Vocês não vão ter um futurinho, vocês não vão aprender uma musiquinha, um esportezinho, entendeu? Sabe? Todo o processo pode ser muito bom. Sabe? Legal. Sonha um futurão, pra vocês terem, assim, uma super profissão, um sonho bacanão. Então, é isso que a gente incentiva e a gente fala todos os dias para eles. Muito bom. Muito legal. Giovana já falou um pouquinho aqui também da questão da tecnologia, né? Você falou um pouco de filhos, eu também tenho um adolescente agora. E dessa metodologia e atualização. Vocês estão muito atualizados com as profissões, com o mercado, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista metodológico. E como é esse efeito hoje para essa turma que está engajada lá nos cursos de tecnologia? Como que eles vislumbram a esse processo de formação e de preparação para o mercado de trabalho? Tá. Nós temos o presidente, né? Que é o senhor Mário Ceni. E ele é engenheiro, ele é da área de educação e etc. E ele gosta muito de tecnologia. Então, ele é muito atento, né? As mudanças, as novidades. E ele sempre fala sobre isso, né? Ele fala, vamos aproximar os meninos da tecnologia. E é interessante que, ao mesmo tempo que ele dá essa orientação, né? Ele também gosta muito de escutar o mercado. E, por exemplo, nós vamos começar o próximo ano com alguns cursos novos lá, porque a gente já tem tornearia, etc. A gente vai ter, por exemplo, pintura predial, acabamento, eletricista, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está indo, né, para a tecnologia, a gente sabe que a gente não pode esquecer, né, esses eiros e eiras que estão acabando. Então, a gente também oferece isso. E a gente oferece, são 2 núcleos, tá? A gente oferece para os nossos alunos, claro, a partir de X idade e etc. E também para os parentes dos nossos alunos. Como que acontece? Nós entregamos cesta básica, tá? Mas não é uma entrega de cesta básica. A gente acontece assim. A gente oferece cesta básica e aí
para a família receber cesta básica, pelo menos uma pessoa da família tem que fazer um curso conosco. É na Cidade dos Meninos, mas é separado. Não é junto lá com os nossos meninos, não. Eles nem se encontram, tá? Então, começa, por exemplo, uma mãe... olha, mãe, eu vou te dar a cesta básica, tá bom? Mas faça um curso de cabeleireiro, de maquiagem, de sobrancelha, de unha de gel, do que você quiser. Entendeu? Então, acontece... Então, as pessoas começam... E elas começam assim, tipo... Ai, mas que chatice, eu vou ter que fazer isso? Para poder receber uma cesta básica? Aí, o que acontece? Ela começa a fazer... Sei lá. Começa a fazer de cabelo. Aí ela começa a ganhar dinheiro com isso. Ela fala, agora eu quero fazer unha. E faz também. A gente tem lá parentes que começaram com o curso, já fizeram 5. Né? Então, por exemplo... A gente oferece o curso de energia fotovoltaica. Imagina, né? Super inovador e etc. Custo zero, gente. É importante a gente frisar. Custo zero, né? Então, a pessoa faz o curso. E aí, a gente tem uma resposta excelente de pessoas que sempre pegaram cesta básica conosco e de repente chegaram lá e falaram assim, eu vim aqui para falar que eu não preciso mais de cesta básica, pode passar para a pessoa. Gente, isso né? Porque agora eu sei fazer, eu tô fazendo chocolate, eu tô fazendo diversos, né? Porque também existem cursos na área de gastronomia. Então, assim, eu agora eu tô fazendo tal coisa, então eu não preciso mais. Né? Então, isso é encantador pra gente. E uma mudança de cultura também, porque às vezes a pessoa ela entra nesse modelo mental, né? Eu sou necessitado. E aí, quando você abre essa possibilidade que ela mesma vai gerar renda, ela se vê como produtiva, como responsável. É uma questão de... E capacitada. Sabe o que é? É uma questão de dignidade. Entendeu? A gente restaura essa dignidade. É isso. Não é? A gente mostra, você esqueceu tanto que você é bom? Então deixa a gente te lembrar. Tá? Ah, mas eu não dei certo com nada, eu não fiz nada. Opa, peraí. Você já fez barbeiro? Entendeu? Você já experimentou ser barbeiro? Ou então, já fez um curso de informática? Tá? Então, assim, a gente apresenta isso, não é? Então a pessoa fala, opa, né? Quem sabe? Então, ela acaba revestida de novo, né? Dessa qualidade e tornando ela mais segura, né? Mais preparada. E olha como é engraçado, como que essa roda gira, né? E esses pais... esses pais e essas mães que estão mais seguros, mais felizes e tal... Isso leva para os meninos também. Então, perceba. É o princípio da transformação. Isso é tão interessante. Eu acho que é um ponto que não está assim, diretamente na nossa pauta, mas nós já tivemos outras conversas aqui. Principalmente em relação à renda da mulher. Quando essa mulher ela consegue gerar renda, muda-se o quadro, inclusive, de violência doméstica. Com dentro de casa. Então, isso reverbera em outros benefícios, digamos assim, né? Repercute na família, no bairro, na cidade, como a Hélida falou, que transformou a cidade de Ribeirão das Neves. Desculpa, a pessoa se vê com mais valor, não é? Então, a partir do momento que ela se vê com mais valor, não vai ser qualquer coisa, não é? E aí, só me permite, já que eu falei do nosso presidente, né? Me permite também falar da nossa superintendente do sistema, que a Hélida já falou, que é a Dolores Bertila. Ela tem essa alegria, sabe? Ela tem essa capacidade, assim, de otimismo. Legal. Né? De chegar e, por exemplo, às vezes a gente está numa reunião e falando coisa, e ela fala assim, vamos mudar essa fisionomia, porque às vezes, né? Porque uma pessoa como ela, que está há 20 anos nesse setor, então ela sabe que ela pode sonhar, não é? Então ela vira e fala assim... Olha, eu tô pensando em fazer tal coisa. Aí, às vezes, né, um monte de gente olha para ela e fala assim, como? Né? Como é que vai ser isso? Ela fala, então vamos todo mundo mudar a cara, vamos agora começar a pensar assim que já tá acontecendo. E isso empolga muito todo mundo. A gente teve um exemplo Ela aqui, tem essa capacidade. A gente teve um exemplo do Léo do Grito. Que ele é de Ribeirão das Neves também, não é? A região Jardim Alvorada. E ele teve aqui falando sobre como ele começou aquilo e que todo mundo falou assim, pirou.
Isso nunca vai acontecer. E as coisas foram acontecendo com esse acreditar, né? Me conta uma coisa, aí um assunto delicado, que é a adolescência, né? A adolescência, que vocês têm 4 mil crianças, ela é uma fase complexa, né? Muita transformação interna, autoafirmação. Então, é aquele momento que esse que está formando esse cidadão, que ele quer se encontrar. Como que esse ambiente da cidade dos meninos lida com essas questões de gênero, de etnia? Como que isso é lá dentro? Bom, lá por si só já é um universo, né? Que, assim, que tantas pessoas tão diferentes fazem parte, né, desse universo, e eles estão tão acostumados, sim, não é? Dentro desse ambiente, com as diferenças, que não assim... A inclusão é natural. Não tem, assim, não tem um desafio. Por exemplo, existe um projeto lá que a gente faz, né? Um projeto que existe, chama Stop Bullying. Tá? Que legal. O Stop Bullying começou com pessoas, nós, né? Pessoas que foram levadas para lá para poder falar o que é bullying, como não pode haver, etc. Né? E os meninos já internalizaram isso tanto que hoje, quando é época do projeto, eles se organizam, então eles fazem teatro, eles fazem música, eles fazem todas as coisas já sobre Stop Bullying, né? É claro que lá tem todas as questões da adolescência, né? Tipo, sexo agora, sexo não, sabe? Assim, o diferente é mais legal, é menos legal. Então, eles têm tudo isso. E, como eu disse, eles têm as pessoas para quem eles podem conversar, se eles sentirem desejo para isso. Sim. Vou dar um exemplo. Uma vez, a gente tem a igreja lá, a gente tem missa toda sexta-feira, tá? E eu estava sentada na missa e 2 meninas sentadas perto de mim, tá? E elas aproximaram e falaram assim: tia, o que você acha de 2 mulheres namorando? Eu falei assim, vamos mudar a sua pergunta. O que eu acho do namoro? Vamos falar de namoro? Eu acho o seguinte, só pode acontecer namoro quando existe amor, quando existe respeito, quando existe cuidado, quando você está realmente preocupado com outra pessoa. Pode existir namoro quando você quer estar com aquela pessoa para somar na vida da pessoa, para fazer um bem para a pessoa. Então, assim, vamos falar de namoro, né? Então, se isso está acontecendo com a outra pessoa, né? Se você acha assim, olha, essa pessoa, ela me faz tão bem, ela me faz tão feliz, etc., não é? Então, talvez você até deva estar com essa pessoa. Então, vamos levar para... Vamos, né, transformar isso num... Não importa o que eu acho de namoro com menina, com menino. Não importa do gênero. Isso. Vamos falar de amor, né? Vamos falar como são relacionamentos saudáveis. Como devem ser os relacionamentos saudáveis. Vamos falar de toxicidade, né? Como a gente deve se afastar das pessoas que são tóxicas e que diminuem a gente, etc. Então, o que a gente quer com isso é mostrar, assim, os detalhes, né? Eles não devem sobressair ao que tem que ser mais importante do ser humano, né? Que é a importância com o outro, que é o cuidado com o outro. Então, assim, a gente não vai ter... Se apresentar um momento, olha, agora a gente precisa falar, né? Então, existe uma demanda para tal. Mas, por enquanto, não existe. Então, a gente vai levando tudo com uma naturalidade. Que legal. Sabe? Um exemplo, me permita. É claro que a instituição, né, o Sistema Divina Providência, ele tem uma tendência católica, não é? Então, nós temos, inclusive, 2 padres lá, que são irmãos gêmeos, ó, que simpatia. Que legal. Não é? Que eles fazem as missas toda sexta-feira, mas também tem Eucaristia, Primeira Comunhão, etc. Mas existe também, enquanto os meninos estão na missa, os evangélicos estão nas células, nos cultos, que também acontecem lá. Né? Por enquanto, são essas 2 religiões. Giovana, vocês estão abertos para outra religião? Se a demanda se apresentar,
por que não? E tem um respeito ali, né? Totalmente. Só voltando o seguinte, eu falei, né? A gente começou a falar de namoro e tal, mas lá não é permitido namoro, como todas as escolas, tá bom? Então, se alguém namorar, se alguém tiver um relacionamento, vai ser do portão para fora. Lá fora. Ali é uma escola. Ali não são. Claro que, imagina, tanto menino, e eles são lindos, sabe? Eles são. Não, e a produção. Imagina. Outro dia eu virei para os meninos e falei assim: como é que vocês conseguem estar com o cabelo tão lindo, arrumado, cheio de trique-trique? Aí a gente acorda mais cedo. Eu falei, nossa, viva a adolescência, né? 6 da manhã, né, Isso, gente? Né? Não, 6 eles estão lá. 6, Né? Não é? Então, assim, viva a adolescência. Mas, enfim. Então, eles são bonitos, né? Eles são, graças a Deus, saudáveis, eles são muito alegres, eles são risonhos. Então, é normal que aconteça interesse de um por outro, tal. Mas se quer de mão dada, eles andam lá. Né? Então, assim, do portão para fora acontecem os afetos. Sim. Embora a gente sabe que lá dentro eles estão com o coração carregado. Eles são adolescentes, óbvio que sim. Né? Mas não é a nossa pauta. Não que nós estejamos... não, vamos falar sobre isso todas as vezes que forem interessantes. Inclusive, nós temos muita parceria com o CRAS e outros órgãos que a gente leva para fazer palestra, para conversar com os alunos. Então, nossos assuntos são diversos. A gente fala desde inteligência artificial até violência, né, contra a mulher, etc. Então, a gente leva todas as pautas para poder conversar. Bom. Parabéns. Até porque não adianta fugir, né, gente? Nós vivemos em uma sociedade onde os temas estão aí, né? Precisam ser dialogados. Claro. E não há por que fugir. Com os nossos filhos, com os nossos adolescentes. Exatamente. Minha pergunta para a Hélida. Falando um pouco de comunidade, Hélida, falando de terceiro setor e falando de pessoas. Vocês falaram muito desse engajamento da família, dos adolescentes, né, com o trabalho. E como é com a comunidade, com os outros atores ali da comunidade, né? Eu sei que tem as empresas que contribuem também. Eu queria que vocês falassem um pouco desse relacionamento intersetorial, né? E principalmente as formas, como as pessoas físicas ou jurídicas podem contribuir para essa causa que é tão grande, né? Que já faz um trabalho muito consistente, mas que ainda precisa, sim, do apoio dessa sociedade. Essa manutenção diária, né? Né? Que custa muito. Que custa muito, porque são quantos mesmo? São 22 mil pessoas beneficiadas? Impactadas. Cerca de 22 mil pessoas atendidas por mês. Cabem muitos municípios aqui dentro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco. A gente acha que esse ainda é um desafio, sabe? A gente está normalmente em locais de vulnerabilidade. E a gente já atende bastantes pessoas. Mas a gente entende que a gente precisa ter mais... E temos bons relacionamentos e nos comunicamos em rede com essas pessoas. Sejam as pessoas que já são atendidas, sejam pessoas que estão dentro da rede. Familiares, né? De alunos... ou familiares dos idosos, ou das pessoas que fazem os cursos de formação profissional. Mas a gente acha que ainda podemos mais. Temos, por exemplo, no nosso centro de formação profissional, em breve verão uma matéria bem linda sobre isso, um trabalho que é muito legal, que é a gente subir vilas, favelas e comunidades para contar que a gente que a gente tem os cursos. Porque a gente muitas vezes tem curso profissionalizante e sobra vaga. Então, a gente está entendendo que tem um gap aí entre a gente ofertar, as pessoas saberem que tem, e a gente está fazendo uma comunicação que não está chegando. Tem muitas perguntas rolando aí. Como é que nós vamos chegar a essas pessoas? O que a gente pode fazer para melhorar? E aí, os nossos eixos de gastronomia, beleza, né, gestão e tecnologia vão buscar essas pessoas também, mas a gente também entende que a gente precisa... ampliar o relacionamento com as pessoas que estão no entorno, que é uma coisa que para mim é muito cara, que é a comunicação comunitária, né? A nossa
comunicação comunitária precisa evoluir. Essa é uma das tarefas que eu tenho dentro do Sistema Divina Providência. A gente não consegue assoviar chupacana, tá, gente? Então, é uma coisa de cada vez, nós vamos chegar lá. Mas é um desafio aí para 2025 e está dentro do nosso plano de aceleração a gente avançar nisso. Então, por exemplo, nós temos um restaurante popular que fica no bairro 1º de Maio. Ele hoje não está em funcionamento. Nós temos aí, inclusive, parte da visita da ministra Macaé é para que a gente consiga colocá-lo em funcionamento. Quando a gente coloca para rodar um restaurante popular, a gente conseguiu fazer uma ampliação de atendimento, não só atendimento, mas de adesão da comunidade ali. Sim. Né? E também a gente entende que nos lugares onde nós estamos, em que nossas unidades estão, a gente se comunica muito bem com os assistidos, com as pessoas que são atendidas, mas a gente precisa conversar melhor com a comunidade de forma geral, né? Claro. Essa é uma avaliação que a gente já fez, então a gente precisa estar melhor nas comunidades. E isso é um trabalho de comunicação comunitária que a gente precisa fazer. A Cidade dos Meninos é um case. Sim. Todo mundo de Ribeirão das Neves sabe que ela está lá, e todo mundo de Belo Horizonte também sabe, e todo mundo de um monte de lugar. Ela é gigante, não tem como nem saber que ela não está lá, entendeu? Ela não passa desse Porque ela é enorme. É. Então, é um pouco diferente. Mas os centros de formação profissional, o Lar dos Meninos, o Lar dos Idosos, a Creche União, o Lar das Cegas, a gente precisa trabalhar isso e é com comunicação comunitária, que é um pouco diferente da comunicação tradicional que a gente faz. Sim. Não é fazendo post no Instagram que eu estou chegando lá. É outra coisa. Às vezes é o carro de som. É um carro de som, um microfonão. O nosso dia de doar, nós vamos trabalhar esse tipo de abordagem lá para o nosso centro administrativo, que é na Caetés ali, né? Que é um prédio grandão em frente à Praça da Rodoviária. E aí nós vamos fazer uma série de ações para mostrar um pouco ali. Muita gente passa ali todo dia e não necessariamente sabe que ali funciona aquilo tudo, que são 4 eixos com aquele tanto de curso ali. Tá tudo bem, tem um outro tanto de gente que sabe, tá joia, tá ótimo. Até então aqui vencemos e tá muito bom, fizemos muito bem. Nós contamos um tanto de coisa boa, né? Até aqui. Mas podemos também contar para um montão de outras pessoas que não sabem. E podemos comunicar também com outras pessoas e de forma melhor. A comunicação comunitária, ela eu acho, muito importante para o terceiro setor. E muitas vezes eu vejo que o terceiro setor, às vezes, pega o dinheirinho, vai lá e contrata uma pessoa para fazer a comunicação e não sai a comunicação comunitária. Tem que ter a comunicação comunitária. Às vezes não vai ser uma agência que vai fazer uma comunicação comunitária. Às vezes é o próprio projeto. Mas como a Cidade dos Meninos e o Sistema Divina Providência, tudo é muito grande, tudo é muito desafiador e, obviamente, a comunicação não seria diferente. Gente, nós vamos, infelizmente, agora caminhar para o nosso encerramento. Eu queria que vocês falassem quais são os canais, assim, onde vai encontrar mais informações, Instagram, YouTube, o que vocês tiverem de canais de contato, fique à vontade para a gente caminhar para o nosso encerramento. @Sistema Divina Providência é o nosso Instagram, né? Legal. E o nosso site www.sistemadivinaprovidencia.org. Bacana. Lembrando que você pode apadrinhar uma criança a partir de R$150 mensal. Legal. 150. Né? Você pode apadrinhar uma criança, né? Lá na Cidade dos Meninos, por exemplo, né? Por 150. Você já ajuda, né? Para que toda essa mágica aconteça. Olha aí, então fica esse recado, R$150, gente. É uma conta no bar que vai ajudar a transformar a vida de uma criança, muitas vezes a vida de uma família e, consequentemente, transforma uma cidade e transforma o país. Então, vamos pensar sobre isso. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, pedir que
que faça os seus comentários, que curta o nosso canal e que participe dessa grande transformação. Mais uma vez, Patrícia, muito obrigado. Obrigada. Hélida, foi um grande prazer. Giovana, muito obrigado. Obrigada. E a todos, muito obrigado. Territórios sociais. Territórios sociais. Territórios sociais.